Aleluia, glória a Deus, amém? Tudo bem com vocês? Paz do Senhor, igreja. Pega a sua Bíblia por gentileza, abra ela. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 17. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Enivaldo Silva e pela sua família, todo o corpo de obreiro, toda a igreja. Louvo a Deus por cada irmão, amigo, todos que estão presentes. Agradeço a Deus pela sua vida. Creio que Deus preparou uma palavra para os nossos corações nesta noite. Capítulo 17, do Evangelho de Mateus. Quero ler com os irmãos a partir do verso 24. É um texto pouco lido, mas Deus nos concedeu algo interessante e eu quero dividir com a igreja aqui nesta noite. A partir do verso 24 está escrito assim, preste bem atenção. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas ou os impostos e disseram: o vosso mestre não paga os impostos? E disse Pedro: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? E disse-lhe Pedro: dos estranhos. E disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá ele por mim e por ti. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Quero orar com você mais uma vez e pedir que o Espírito Santo de Deus venha usar a minha boca, a minha vida, para ser um canal dele, para ele falar ao teu e ao meu coração. Senhor Jesus, o Senhor conhece cada coração, cada sentimento, cada pessoa que está aqui presente. O Senhor preparou esse momento tão nobre para todos nós participarmos da tua palavra, do teu banquete. Eu te peço, abre a nossa mente, nosso entendimento, tira todo embaraço, tira toda a trava, tira tudo aquilo que possa querer roubar, tirar a nossa atenção. Te peço que o Senhor envie os seus anjos poderosos para, Senhor, nos trazer as tuas grandes e poderosas bênçãos. E assim eu te louvo por essa oportunidade e faço isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem tomar os seus assentos, por gentileza, em nome de Jesus. Igreja do Senhor, eu quero aproveitar esta tão nobre oportunidade, com poucos minutos que eu tenho, dividir com você algo tão interessante. Talvez, quando lemos esse texto, você pode estar pensando: o que podemos aprender com esse texto? Sobre tributo. Nós sabemos que vivemos em um país que é considerado um dos países que cobra os impostos mais altos do mundo. Se eu não estou enganado, nós estamos classificados no terceiro país que cobra os impostos mais caros do mundo. E é interessante, eu estava meditando nessa palavra, a qual quero dividir com a igreja aqui nesta noite, de algo tão simples, mas que vai nos trazer um grande entendimento, e eu quero que você grave isso na sua mente nesta noite. Quero que você, ao sair daqui, você venha ter uma visão diferente do que Deus pode fazer
através daquilo que nós nos colocamos diante de uma ordem dele, de uma palavra dele. A história vai dizer que Jesus chegou com os seus discípulos ali na casa onde eles sempre costumavam ficar, em Cafarnaum, e Jesus adentrou primeiro aquela casa. E alguns discípulos entraram, outros ficaram do lado de fora, e sempre quando Jesus chegava ali, muitas pessoas ficavam reunidas para ouvir o mestre falar. E Pedro ficou mais na retaguarda, e ele ficou do lado de fora da casa, e quando Pedro foi adentrar a casa, ele foi ali pego, surpreendido pelos cobradores de impostos, que eles cobravam 2 dracmas anualmente de todo judeu, porque assim fazia Roma, cobrava os impostos dos judeus naquele tempo. E quando Pedro foi adentrar a casa, aqueles cobradores se surpreenderam Pedro e perguntou para ele: olha, você aí, seu mestre não paga imposto? E Pedro parou, antes de entrar para dentro da casa, olhou para aquele cobrador e disse: paga sim. Dentro dessa colocação, eu já quero abrir um parênteses e trazer a nós nesta noite algo tão interessante que você vai aprender com essa palavra. A gente lê várias vezes, passa às vezes esse capítulo 17, e às vezes os nossos olhos não param no contexto desse versículo 24 ao 27, e acha que não tem tanta importância. Mas observe bem a atitude de Pedro, quando alguém perguntou para Pedro algo que não trazia para a sua responsabilidade especificamente. A pergunta não foi se ele pagava o imposto, mas a pergunta foi se o seu mestre pagava os impostos. Pedro poderia muito bem pedir um tempinho, só um momento, me dê um tempo que eu vou perguntar ao meu mestre. Mas ele não fez isso. Pedro logo respondeu. Olha aqui para mim, para você entender essa palavra. Ele disse: paga sim. E é tão interessante, irmãos, que Pedro, quando respondeu aquela pergunta, ele viu o que ele fez, ele já adentrou para dentro da casa. Aí o texto vai dizer que Jesus antecipou. Depois que Pedro responde, é que ele vai perguntar para Jesus se ele pagava ou não. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus antecipou a pergunta de Pedro. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, deixa eu te contar uma história. Vou narrar um fato para você e fazer uma pergunta. Quando os reis cobram os impostos, você acha que é correto eles cobrarem impostos dos filhos ou dos estranhos? Pedro tinha respondido a pergunta do lado de fora da casa, que Jesus não tinha ouvido, mas aqui entra o primeiro. Nós estamos até estudando sobre isso, os atributos do Senhor. Aqui apresenta um atributo do nosso Deus, que é a onisciência. E Jesus, já conhecendo o coração de Pedro, faz uma pergunta para Pedro: Pedro, é correto cobrar os impostos quando os reis cobram impostos dos filhos ou dos estranhos? Pedro, entendendo a pergunta, ele respondeu o quê? É correto cobrar impostos dos estranhos e não dos filhos. Respondeste bem, Pedro. Respondeste bem. Em outra forma, Jesus poderia ter falado para Pedro: oi Pedro, então por que você respondeu do lado de fora da casa que nós pagamos os impostos? Irmão, se eu fosse entrar em detalhes aqui nessa palavra, você sabe que
é natural essa palavra impostos. Isso muitas vezes nos pegar nesse detalhe. Para falar a verdade, o número é muito pequeno de quem paga os impostos de forma correta. E nós, como cidadãos dos céus, nós temos que prestar atenção nisso. Jesus vai trazer um ensinamento aqui que muitas pessoas não param para pensar isso. Agora o que Jesus faz? Jesus fala para Pedro: Pedro, então faz o seguinte, vou detalhar para os irmãos entender. Faz o seguinte, Pedro, pegue a vara de pescar, vai até o mar, e coloque ali na água do mar o anzol. O primeiro peixe que vir ao seu anzol, pega esse peixe, abre a boca dele, lá dentro você vai encontrar um estáter, uma dracma, e você traz e volta, e paga o imposto para mim e para ti. Agora eu quero parafrasear isso aqui para você entender, irmãos, como a palavra de Deus é linda. Você pode estar pensando que isso tem a ver comigo, aqui nesta noite, culto dos varões, mas eu vejo aqui que é um número grande de irmãs. O que isso tem a ver comigo? Olha aqui para mim, irmãos. Você acha que foi por acaso aqueles cobradores de impostos perguntar para Pedro essa pergunta? Olha aqui para mim. Você acha que foi por acaso perguntar para Pedro? Por que a pergunta não foi para João? Por que a pergunta não foi para Judas? Por que aquela pergunta não foi para um outro discípulo de Cristo, mas foi especificamente para Pedro? Tem algum propósito nisso? Tem algo a nos ensinar nisso? Tem. Pare para você pensar. Pedro era conhecido como um grande pescador. Aprendeu desde criança a pescar em alto mar. E detalhe, ele aprendeu a pescar com rede. Pedro era um camarada que ele não tinha paciência de pescar com anzol. Mas agora aqui algo vai ficar diferente para Pedro. Olhe bem, preste atenção nessa palavra. Deus vai falar contigo. Se Jesus fala para Pedro: Pedro, pegue a sua rede, entra dentro do barco e jogue ela ao mar. Para Pedro seria a coisa mais prática, mais fácil para ele. Mas dizer para um pescador de rede pegar uma vara, iscar um anzol e ir para o mar pescar, peraí, esse negócio ficou diferente. Ficou diferente isso aqui. Sabe por quê, irmãos? Deus nos ensina naquilo que a gente acha que sabe. Deus nos surpreende, nos pega de surpresa naquilo que a gente acha que tem experiência. Igreja do Senhor, olha aqui. Às vezes nós chegamos em situações que precisamos de algo para providência. E essa providência muitas vezes ao nosso olhar virá pela experiência que eu tenho. Mas Deus ensina diferente e fala para mim e para você: não é a sua experiência que vai trazer a providência que Deus vai te dar. Aleluia. Aleluia. Nós somos impacientes demais para entender aquilo que Deus quer fazer conosco.
Você acha que foi fácil para Pedro? Se pudesse escrever tudo o que aconteceu, a Bíblia, as folhas não conteriam. Mas quero acreditar, pela iluminação do Espírito de Deus, que Pedro, quando foi pegar a vara, colocar o anzol para poder pescar, eu não sei se ele reclamou, mas não era costume dele pescar com anzol. Agora sabe o que Deus vai ensinar para Pedro com isso? Sabe o que? Algo que muitas vezes nós não procuramos a ter. Igreja, pergunta o quê? Pergunta o quê? Paciência. Paciência. Pastor Enivaldo, pescador de rede não tem paciência para segurar uma vara com anzol ali dentro da água e contando os minutos, as horas. Você acha que um pescador de rede tem paciência para pôr um anzol na água e ficar esperando ali por horas? Se tem alguém que é pescador aqui, sabe o que eu estou falando. Mas aí o que Jesus fala para Pedro? Vai pescar com a vara, é com o anzol. Sabe o que Jesus estava ensinando para Pedro? Pedro, eu quero te ensinar algo que você ainda não sabe. Vai exercitar a paciência. E sabe o que o Espírito de Deus me falou dentro dessa palavra, irmãos? Eu falei, Senhor, mas que palavra é essa? Me ensina algo dentro disso aqui. Irmãos, entre o momento que coloca o anzol dentro da água, até o momento que o peixe vai vir ao anzol, isso já foge do meu controle. Sabe o que está no meu controle? Pegar a vara, colocar a linha, pôr o anzol, tirar, arrancar a isca, iscar ela no anzol. Isso é controle humano. Isso está no poder humano. Mas e quando foge do poder humano? É colocar o anzol na água. Agora eu quero ver você ter o poder de fazer o peixe vir ao anzol. Sabe o que significa isso, irmãos? Muitas vezes nós queremos tomar as decisões que Deus vai tomar e não nós. E quando nós queremos tomar, assumir o lugar de Deus nas decisões, nós batemos com a cara no muro. Quantas decisões erradas você tomou? Quantas decisões erradas eu tomei? Quantas decisões erradas nós tomamos? Mas eu achei que era certo. Achei que era certo. Sabe por que eu tomei decisões erradas? Sabe por que nós tomamos decisões erradas? Porque somos impacientes. É isso mesmo. Eu não sei, mas eu posso imaginar. A Bíblia não fala quanto tempo que Pedro ficou esperando esse peixe. E se Jesus ordenou para esse peixe, que estava com a moeda na boca, porque Jesus já sabia, e falou para esse peixe, olha peixinho, você vai ficar aí pelo menos umas 5, 6 horas, rodeando esse anzolzinho, viu? Você não isca aí não, você vai ficar aí só rodeando. Na hora exata eu vou dar uma ordem. Meu Deus. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, eu não sei se você está com o anzol dentro da água, eu não sei se Deus te deu uma ordem e você está esperando, mas eu pelo Espírito de Deus eu te digo, que há uma ordem nos céus. Eu quero te dizer, para você não perder a sua esperança, mesmo que esteja demorando, há uma ordem dos céus. Aleluia. Meu Deus.
Eu sei que se fosse para olhar para a nossa impaciência, a gente já teria passado por cima de tudo. Mas Deus manda eu te dizer: espera só mais um pouquinho, porque a obra milagrosa, a providência está chegando. Esse tempo de colocar o anzol na água, até o peixe vira o anzol, isso é para Deus, não é para mim, não é para você, isso é para Deus. Aí a gente fala assim: Senhor, será que essa porta não vai abrir mais? Senhor, será que eu não vou conseguir mais entrar na faculdade? Senhor, será que esse casamento não melhora mais? Senhor, será que eu não vou conseguir mais esse projeto, esse plano? Deus manda eu te dizer, porque ainda não chegou o tempo, mas a ordem para o peixe já foi dada. Eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus, isso que eu quero que você entenda, e vai para a sua casa com esta palavra na sua mente: não perca a esperança, a palavra foi liberada. Aleluia. A palavra foi liberada. A palavra foi liberada na sua casa. A palavra foi liberada na sua família. A palavra foi liberada sobre os seus filhos. A palavra foi liberada sobre o seu casamento. A palavra foi liberada. Aleluia. Deus fala com alguém aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui nesta noite para ouvir uma palavra pelo Espírito de Deus. Se você lançou o anzol, acalma teu coração. Aleluia. Sabe o que eu aprendi com essa palavra? O Espírito de Deus me falava: às vezes, irmãos, nós erramos nas nossas decisões, e a gente ouve das pessoas: Deus te abandonou porque você errou, você mereceu, você está pagando o que você merece porque você errou. Eu te digo que não. Deus importa com seus filhos. Deus importa com seus filhos. Quando um filho teu erra, você manda ele embora. Quando o filho teu erra, você abandona ele. Mas aí o profeta, entendendo isso, ele disse: ainda que uma mãe que amamenta o seu filho esquecer dele, eu jamais. Se Pedro errou respondendo antes de saber a resposta, Jesus preocupou com o erro dele sim. Falou: Pedro, pega o anzol, rapaz. Então às vezes nós erramos. Aí Deus, Ele coloca um interlúdio, Ele coloca um tempo, Ele traz um tempo, uma estação, um ciclo, para nos ensinar algo. Para nos ensinar algo. Aleluia. O tempo venceu, mas eu poderia arabanaia suibiagácia. Estou cheio de Deus aqui nesta noite, igreja. O Espírito de Deus está aqui. Se levante, coloque de pé em nome de Jesus. Estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Da labrácia. Mesmo debaixo dessa máscara, abra sua boca, adore a Ele, glorifique a Ele, porque a palavra de Deus foi liberada. O Espírito de Deus me diz nessa noite que há muitos corações angustiados porque algo não aconteceu. Mas eu te digo, se não aconteceu, é porque não chegou o tempo de Deus. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração.
Sabe o que o Espírito de Deus me fala? Nesse tempo que estamos vivendo, muitas pessoas estão se desmaiando com as lutas que o nosso planeta está enfrentando, mas aqueles que estão debaixo de uma palavra, não deva se preocupar, porque Deus está confirmando na tua vida, na tua casa, essa palavra. Você pode levantar suas mãos para o alto em nome de Jesus e adorar a Ele nesta noite, porque Ele está liberando sobre a tua vida, sobre a tua casa, uma palavra de unção. E me assourabacei que amanda souvias. Basta você obedecer a ordem do mestre, porque o peixe virá no Natal, o peixe virá, a providência sairá da onde você não espera. Enquanto você está aqui com as mãos levantadas adorando, Deus está entrando lá na sua causa, Deus está entrando na sua vida, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, na sua saúde. Creia nessa palavra, em nome de Jesus. É o irmão Saulo esse aí? Saulo, levanta a mão para cima, meu guerreiro. O Espírito de Deus mandou te dizer: foram muitas frustrações, muitas decepções, mas Deus tem contemplado o íntimo da sua alma. Ele prescruta e sabe que aí dentro há um propósito. Lembra-se, ó Colvias. Muitas pessoas olham para ti e pensam: não tem mais nada aí dentro. Mas eu olho e eu sei que tem, porque eu coloquei desde o ventre da tua mãe. Algo da tua alma foi eu que impedi. E vou entrar em uma situação que está na tua mente, que não está no teu domínio, mas o meu Espírito está entrando e removendo, e limpando, e justificando, porque eu sou Deus. Deus é na tua vida. Aleluia. Faz assim com as mãos em nome de Jesus. Creia que Deus está colocando algo nas tuas mãos nessa noite. O nosso Deus é um Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Todo o poder, toda a majestade está nas mãos dele. A chave do inferno e da morte, vou repetir, a chave do inferno e da morte está nas mãos dele. Senhor, faz uma aliança, Pai, com aqueles que um dia perderam. Em nome de Jesus, abre as portas, Pai do céu, agora sobre esta igreja. Espírito Santo de Deus, venha confortar esse coração angustiado, esse coração aflito, esta vida que está passando por um momento tão terrível de depressão, de tristeza, de angústia, de frustração. Que o Senhor venha neste momento, Pai, varrer desta casa, varrer desta vida aquilo que o inimigo tentou projetar para lançar esta vida ao chão. Mas o Senhor é um Deus que toma pelas mãos e levanta para colocar de pé e assentar entre os príncipes da terra. Cumpre, Pai, nesta vida esta palavra como o Senhor cumpriu na minha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Você pode dar um glória a Ele nessa noite? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Abençoe o pastor Enivaldo, toda a sua casa. Abençoe todos os obreiros, o corpo ministerial. Em nome de Jesus, as crianças, os adolescentes, os jovens. O Espírito de Deus. Alabraia sou. Meu Deus, não dá vontade nem de ir embora. O tanto que está forte a glória desse ambiente, desta casa. Se amanda golvias. Tu se abraçou. Que Deus abençoe a igreja. Podem tomar os seus assentos, por gentileza. Me perdoe pelos 5 minutos. Eu queria entregar antes de terminar uns 10 minutos. Mas o Espírito de Deus, Ele é poderoso. A gente tem que conter, né? Mas eu louvo a Deus por esta igreja tão linda. Pela vida do nosso pastor. Que Deus os abençoe. Num outro momento, se Deus assim nos der a oportunidade, nós vamos finalizar, terminar essa mensagem no contexto completo. Mas eu creio que até aqui, o que foi falado, foi o que o Espírito de Deus quisesse que falasse. Amém? Que Deus os abençoe e a providência está nas tuas mãos. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.